Francisco de Goya y Lucientes nasceu em 1746 e morreu em 1828. É considerado um dos maiores gênios da pintura espanhola e mundial. Se no início foi um seguidor dos preceitos do neoclassicismo, no decorrer dos anos sua produção artística experimentou profundas e notáveis mudanças. A pintura antes luminosa e brilhante tornou-se sombria e pastosa. Com uma obra inovadora repleta de imagens cruas, ações violentas e personagens grotescos, Goya se antecipou a seu tempo, a ponto de influenciar outros movimentos posteriores, como o realismo, o impressionismo, o expressionismo no século XIX e o surrealismo já no século XX. Grande pintor, Goya, hoje na coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 5. Aqui nós temos uma gravura, um autorretrato que ele fez de 1795 ou 1797. Goya é o gênio solitário. Goya é, ao lado de Velázquez e Picasso, um dos pilares da pintura espanhola. Com longa vida e fértil produção, o aragonês é um paradigma da genialidade na arte. Transgressor das normas pictóricas dominantes na época, a originalidade de sua obra se antecipa aos movimentos pictóricos posteriores. Em 1792, uma grave doença deixa Goya surdo e transforma totalmente sua vida e sua obra. A partir dessa experiência, Goya se concentra em obsessões e produz obras completamente originais, alheias ao estilo da época, livres e fantásticas, consequência da enfermidade, do delírio e da amargura. Vamos passar então a linha cronológica rapidamente. Em 1746 ele nasce no dia 30 de março em Fuendetodos. Ele estuda nas escolas Pias de Saragoça e faz aulas particulares de desenho. É interessante aqui, começa a ser publicada nesse período, 1751, a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert em Paris. E explode em 1756 a Guerra dos 7 Anos entre Prússia e Áustria. O conflito envolve as demais potências europeias. 1758, Goya vai aprender a pintura, no caso, em Saragoça, com o renomado pintor José Luzán. Em seu ateliê ele conhece os irmãos Bailly, que vão ser importantes na sua formação. Inclusive, ele vai se tornar cunhado desses irmãos, vai casar com a irmã deles. 1771 ele decide por conta própria fazer uma viagem pela Itália por 2 anos, ou por 1 ano. E é interessante que esse período ele apreende, como grandes mestres da literatura ou da arte, a importância da arte renascentista, da fonte mesmo greco-romana. De volta a Saragoça, ele abre o seu próprio ateliê, pinta diversos quadros com temas religiosos. Em 1773, ele casa com Maria Josefa Bailly, irmã dos seus amigos. 1775 tem início a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que dura até 1783. Nesse período de 1775 a 1788, Goya consagra-se na arte em Madrid. A Guerra de Independência dos Estados Unidos vai de 1775 a 1783. Não sei se foi isso que eu falei, se eu errei a data. Nesse período, então, o Goya ele se instala em Madrid
e já consagra-se principalmente pinturas para a fábrica de tapeçarias de Santa Bárbara, fábrica real de tapeçarias. Ele faz a pintura, depois os artesãos, né, criam a tapeçaria em cima daquela questão do desenho, né, da pintura. E para as basílicas de Pilar de Saragoça e de San Francisco el Grande de Madrid. Ele pinta para essas basílicas. Com fama de retratista, Goya ingressa-se na Academia de San Fernando e é nomeado pintor de Carlos III. Então ele está sempre envolto com a corte espanhola. 1789, a surdez, uma grave e estranha doença, o deixa surdo. E isso ele atesta também na sua pintura, né? Apaixona-se pela duquesa de Alba e vai pintá-la em diversos momentos. Vai começar uma série chamada Os Caprichos. É interessante essas séries de desenhos do Goya e também de pinturas. Os afrescos de Antônio de Flórida, de Santo Antônio de Flórida, e a família de Carlos IV, que é uma grande pintura, talvez uma obra-prima dele, a Maja nua e a Maja vestida. 1789 explode a Revolução Francesa. Luís XVI é guilhotinado em 1793. Em 1804, Napoleão torna-se imperador dos franceses. Então, o Goya é desse contexto, né? Estava esse burburinho todo lá na França, essa revolução, e isso atinge a Espanha, né? Depois nós vamos ter guerra quando Napoleão, em 1808, invade a Espanha, guerra contra os franceses, que vai dividir os sentimentos de Goya. Ele vai ser acusado de ser do partidário dos franceses, ao mesmo tempo ele luta pela libertação, né? Os Bourbons são restaurados no trono. Goya pinta o quadro 2 de Maio em Madrid, obra-prima também. 3 de Maio em Madrid, também obra-prima. E as gravuras de Os Desastres da Guerra. Nossa, isso aqui é impressionante. Vou mostrar alguns desenhos aqui. Com Napoleão derrotado, Fernando VII torna-se rei da Espanha. Lembrando que em 1808 Beethoven estreia em Viena a sua Quinta Sinfonia. 1812, sob a ocupação francesa, é proclamada em Cádiz a primeira Constituição espanhola. 1819 a 1823, Goya está na Quinta del Sordo, pintando ali. Sentindo-se isolado e perseguido pelos absolutistas, Goya refugia-se em Quinta del Sordo, na periferia de Madrid. Lá nas suas paredes ele vai deixar as suas famosas pinturas negras. Impressionantes também essa série. 1819 ele convive com Leocádia Zorrilla, uma jovem liberal. Também nesse ano, os libertadores da América Espanhola obtêm suas primeiras vitórias em Boyacá e Chacabuco. Então, era tempo também dessas expedições espanholas, neoliberalismo, no começo aí, neocolonialismo, começo dessas invasões a outras colônias, né? 1824 a 1828, exílio e morte. Asfixiado pelo despotismo de Fernando VII, Goya se exilia em Bordeaux, na França. Ali faz as águas fortes da série Tauromaquia, eu gostava muito de retratar as touradas, e de Os Touros em Bordeaux. E pinta A Leiteira de Bordeaux, uma obra, quase que a última obra dele. Morre aos 82 anos em 1828. Mais algumas fotos, né? Aqui no caso já mostrei. Precursor da arte moderna, dizia Francisco de Goya. Não encontro outro meio mais eficaz de progredir nas artes, senão o de deixar em sua plena liberdade correr a genialidade dos discípulos que queiram aprendê-las sem oprimi-los. Então ele pinta em vários retábulos, como este aqui, na igreja de Regina Martyrium, que começa a consagrar Goya. Olha que bonito. A pintura religiosa de Goya, embora ele seja anticlerical e satírico nessas questões religiosas. Porque ele vive também em período, né,
da Inquisição, e depois cai a Inquisição, mas fica os resquícios de tudo isso, né? Existia um pintor alemão na Espanha desse período, 1761, Mengs, Anton Rafael Mengs, que era um tirano da sua estética, que ele está em cima. Ó. Todos tinham que seguir a estética dele. O Goya é livre nesse sentido. Eles entram em muitos conflitos. Aqui em Madrid, lá em cima nós temos o Palácio Real e embaixo o Campo de Mouro. A igreja aqui de São Francisco Maior, uma das grandes basílicas de Madrid. São as duas principais construções do período, né? O Palácio Real e a Basílica de São Francisco el Grande. Goya correspondeu com um amigo chamado Martín Zapater, e principalmente falavam de questões artísticas nessa correspondência que sobrou. Temos várias cartas de um ao outro. Goya travou amizade com os duques de Osuna, e isso inicia sua ascensão na corte. Ele pinta a família dos duques de Osuna em 1788. Aqui as séries Os Caprichos. Aqui o Triunfo da Razão. Esse aqui é um pesadelo que ele teve. Aqui vocês devem ter visto já. Essa imagem foi usada, eu acho que numa ilustração da enciclopédia. Aqui uma pintura de marginais, de pestilentos, loucos. Uma pintura de Goya, interior de um manicômio, feita em 1812 a 1814. A paleta escura, né? Sombria, retratando os desvalidos. Isso no segundo período, já no último período da arte de Goya. Uma série das pinturas negras de 1820 foi abolida a Inquisição. Então Goya vê, sim, esse período, né? O Santo Ofício ou a Romaria de Santo Isidro, que era padroeiro de Madrid. Olha como que ele pinta com ironia, né? Toda essa questão religiosa, né? Essas beatas parecendo bruxas. Aqui há os desastres da guerra. A guerra entre franceses e espanhóis. Né? Dominação napoleônica. 1810 a 1820 ele faz então essa série Os Desastres da Guerra. Impressionante. Vou deixar um pouquinho para vocês observarem. Essa aqui embaixo, né? Aqui. Os soldados decapitados, né? Muito triste. Olha, gente, os nomes, né? Feras. E eles são feras. Aqui, essa aqui. Soldados, né? Feras. Depois, à direita. Enterrar e calar. Com mortos. E aqui embaixo, e com a razão e sem ela. Interessante aqui. Quem tem razão, né? Quem está com a razão e quem está sem razão nesse conflito, né? A série Tauromaquia, O Salto da Garrocha, 1815. Água Forte, né? Ele era muito mestre nisso, muito hábil. Mostra sua habilidade para captar os movimentos, como os aspectos trágicos e cômicos das touradas. Em Bordeaux, ele compartilha o exílio com uma colônia de espanhóis progressistas. Depois aqui, a Leiteira de Bordeaux, talvez um dos seus últimos quadros, 1827. E aqui nós temos um avanço já do posterior movimento impressionista, na agilidade do traço, luz, leveza, né? Tudo isso aparece aqui nesse quadro. A Leiteira de Bordeaux. Aqui o túmulo de Goya e o cadáver dele quando foi transferido de Bordeaux para a Espanha.
Para a capela de Santo Antônio de la Flórida, em Madrid, o cadáver estava sem o crânio, embora corresse o rumor de que havia sido roubado. Outra versão assegurava que Goya havia concordado em doar sua cabeça a um frenologista francês, conhecido seu, para que a estudasse. Vai saber, né? Goya, a pintura como compromisso. Outra frase dele: como a maior parte dos objetos representados nesta obra, os caprichos, são ideais, não é de estranhar que seus defeitos apareçam. Um atenuante entre os entendidos, considerando que o autor nem seguiu o exemplo de outros, nem pôde copiar da natureza. Interessante, né? Ele fala dessa questão aí de a obra não está pronta ainda, né? Costuma-se dizer que Goya antecipou, então, a arte contemporânea e que suas obras já demonstravam as condições que se desenvolveriam e definiriam os movimentos artísticos característicos dos séculos XIX e XX. De suas conquistas plásticas derivaram o impressionismo, o expressionismo e o surrealismo, os grandes passos dados pela pintura contemporânea. Certamente sua ascendência pode ser confirmada pela liberdade de sua pincelada, que sintetiza habilmente a expressão, né? Os personagens aqui nos quadros têm vida psicológica, né? Tem expressão muito forte. Por seu domínio da gama de cores que constata a liberdade de sua escolha, verifica seus estados de ânimo e acentua a dramaticidade das cenas. Tem essa liberdade na paleta. Pela importância que concede à luz como elemento definidor da realidade, a corporalidade das figuras e dos personagens retratados, e naturalmente por sua poderosa imaginação, que não encontra fronteiras nem lógicas nem narrativas, apenas a livre interpretação da realidade, sob a aparência de sonhos, caprichos ou disparates. Interessante demais, né? Tudo isso aparece nas obras de Goya, né? A questão da luz, da psicologia dos personagens, do domínio da técnica, da gama de cores. E é muito difícil também pensar Goya fora de sua época ao mesmo tempo, de sua condição de homem liberal e comprometido com ideias renovadoras, de seu trabalho como pintor de Câmara Real, da invasão das tropas napoleônicas, das contradições dos sentimentos religiosos, da vitalidade e riqueza das festas populares, de seus amigos intelectuais preocupados com a renovação das estruturas políticas da Espanha, com a liberdade de pensamento e com a instrução do povo. Ao mesmo tempo, também é difícil imaginá-lo fora de si mesmo, de suas doenças, de seus silêncios, de seus amores e de sua surdez, os quais, sem dúvida, potencializaram a visão crítica e subjetiva do seu meio, bem como a crença de que a pintura, como a poesia, escolhe no universal o que considera mais conveniente para os seus fins. São palavras do próprio Goya. Reúne num só personagem de fantasia circunstâncias e características que a natureza oferece, divididas em diversos indivíduos, e de tal combinação sabiamente ordenada, resulta a feliz imagem pela qual um bom artífice adquire o título de criador e não de imitador servil. Isso está na primeira página do Diário de Madrid, de 6 de fevereiro de 1799, em que ele anunciava a venda de Os Caprichos. Tem uma obra dele, Majas no Balcão, 1806 a 1810, que está no Metropolitan Museum de Nova York, que inspirou a obra O Balcão de Edouard Manet, grande admirador do artista aragonês e precursor do movimento impressionista. Veja, questão da luz, questão das personagens, que tem essa vivacidade, né, própria aí do impressionismo. Vamos para aqui a galeria de obras. A Maja e os Embuçados, 1777. Aqui nós temos a Maja, essa moça, né, o nome é o Cigana, que está, talvez, como diz o Goya, recebendo uma flor desse embuçado. Embuçada é essa pessoa, esses homens que têm a capa
escondendo o rosto. Isso foi proibido depois na Espanha. Um decreto aqui, né? Diz que essa questão de andar embuçado, que era comum, foi proibido por Carlos III, o que originou em Madrid um motim de Esquilache, nome do secretário de Estado de origem italiana, que motivou a mudança do hábito. Quem andava embuçado, no caso, eram delinquentes ou rejeitados por razões diversas. Aqui a pincelada é ágil, como diz, né? Solta, combinando passadas longas e compactas. Destaque para a luz que vem do fundo do quadro, iluminando então os personagens. O Guarda-Sol, 1777, também uma obra precursora dos movimentos aí do século XIX, impressionismo, né? Pinturas ao ar livre, a questão da luz incidindo sobre os personagens, né? Muito bonita também. Antecipa em um século o impressionismo. É uma cena talvez interpretada como de galanteio, ou uma alegoria à faceirice e à vaidade femininas. Outra obra, O Alvanel Ferido, 1786-1787. Então, os amigos estão carregando o companheiro que foi ferido, talvez tenha caído dos andaimes lá atrás. Destaque para esta outra obra, O Alvanel Bêbado, que aquele Goya apenas muda os semblantes de quem estão carregando o ferido, ou o bêbado. Essa obra aqui, O Alvanel Embriagado, é de 1786. E essa aqui é de 1786 ou 87. As cores, em geral, escuras e a escassa iluminação que os protagonistas recebem provém do arrebol das nuvens. A pincelada é empastada no primeiro plano e mais ágil e fluida da descrição dos ambientes, também da paisagem dos andaimes. A Vindima, 1786-1787. Também uma cena ao ar livre. Destaque para o cacho de uva que une os personagens e para o bodegon, que é essa pintura aí do cacho de uva na cabeça da moça, da camponesa, né? Isso é uma perfeição na descrição dos cachos. Interessante demais, né? A Pradaria de San Isidro, 1788, que era protetor de Madrid. Lá no fundo a gente vê o Palácio Real e a Igreja de São Francisco el Grande. Eles faziam essa excursão para a beira do rio aí para comemorar Santo Isidro. Também é uma obra magistral. A Galinha Cega, 1788. Eram brincadeiras da corte. Né? Mostra isso aí, olha. Brincando de... A gente fala cabra cega, né? Que é galinha cega. Autorretrato no ateliê, cerca de 1790. Destaque para as sombras no primeiro plano, que envolve o personagem e parece vir também em direção ao espectador. Aqui diz, né? Com a mão esquerda ele sustenta a paleta e vários pincéis. E com a direita mantém outro pincel que parece repousar sobre a tela. A mesa e a escrivania de prata e os papéis foram interpretados como uma reivindicação do intelecto dos artistas, cuja profissão é frequentemente desprezada pelos próprios clientes. A ampla janela ao fundo e a cortina de cor clara são elementos fundamentais da obra. Goya oferece um magistral estudo sobre a luz, no qual o primeiro plano permanece na sombra, circunstância pouco comum e frequente na história da pintura. A data da confecção é polêmica, né? 1790. Francisco Bayet, 1795, era um dos amigos lá que o ajudou a entrar na vida da corte como pintor.
Aqui ele demonstra, né, na pintura a visão psicológica dos sofrimentos também que esse amigo passou, como o derrame que ele teve aqui no braço, né, no lado direito do corpo, né. Essa pintura ela é póstuma, mas parece que o cara está vivo ainda. No caso, é como se o Francisco Bayet permanecesse, né, com a sua influência na vida de Goya. A Duquesa de Alba, 1795. Destaque para o cachorrinho com a fitinha da mesma cor dela, né? Ela aponta para a areia onde está escrito a data e o nome do pintor aqui na areia. Talvez ela tenha se tornado amante de Goya, não sabemos. Especula-se isso, porque ele deu um quadro para ela certa vez, dele mesmo, né? Uma outra pintura da Duquesa de Alba. O Conciliábulo, 1797-1798. Festas pagãs em que se ofereciam crianças, né, a esse bode aí representando o mal. Diabo, né? Parece aí. Eram festas e crendices populares. Gaspar Melchior de Jovelhano, cerca de 1798. É um grande homem de Estado lá na Espanha, só que a crítica é por que ele está tão tímido na pintura, sendo que ele era um grande homem da corte. Aqui a deusa Minerva está representada sobre a mesa. Talvez a timidez deste homem, né? A Maja Nua, 1798-1800, obra-prima de Goya. Talvez seja a Duquesa de Alba. Frescor e beleza do corpo. A cabeça não combina com o corpo. Talvez foi colocada depois essa pintura da face, né? Que não seja, que não é aqui a representação da Duquesa. A família de Carlos IV, 1800-1801, a obra-prima também de Goya. Aqui ele coloca em grupos a família. A Maria Teresa, que era quem mandava mesmo na família, ela está no centro. Essa mulher aqui com o rosto virado seria, no caso, a futura esposa deste jovem aqui, Francisco VII, se eu não estou enganado. Essa aqui era a solteirona da família e o Goya se retrata aqui no fundo, tal como Velázquez nas Meninas. Goya pintando o quadro. Aqui tem todo o estudo, né, mostrando toda a beleza do quadro, as expressões dos personagens. Vale a pena conhecer. A Condessa de Chinchon, 1800, ela era mulher de um homem importante, só que era um casamento de conveniência, né? E ela sofreu muito, essa Maria Teresa de Bourbon e Valabriga, filha do infante Dom Luís de Bourbon. Ela casou com Manuel Godoy, que era um poderoso primeiro-ministro do rei e amante da rainha Maria Luísa. Imagina, era amante dessa Maria Luísa aqui. O marido daquela mulher. Ela sofreu muito. A Maja vestida 1801-1803. Essa tem mais sensualidade do que a Maja nua, segundo os especialistas. Maravilhoso isso aqui. Isabel Cobos, ou era para ser Lobos, de Porcel, 1804-1805. Bonito também esse quadro. Ele pintou o marido dela, mas o quadro foi queimado aqui na Argentina num incêndio, numa revolução. Aqui era o quadro, ele escreveu atrás Lobos, mas quem copiou e passou para a posteridade como Cobos, é Isabel Lobos de Porcel. O Colosso, 1800-1812. Esse monstro, né, esse gigante que assola a Espanha, seria o Império Napoleônico. Todos estão em debandada, exceto esse asno branco. Talvez mostre a resistência, né? Interessante. Lembra aqui o Adamastor, mas sabe, esses gigantes da mitologia. Corrida de touros em um povoado, 1812-1814. Destaque para os personagens em primeiro plano, como se estivessem sentados também observando a tourada. Isso estou só falando algumas coisinhas, porque é bem detalhado.
Cena de Inquisição, 1802, 1814. Os condenados aqui, os réus, numa multidão compacta dentro de uma igreja claustrofóbica, e a gente vê toda a solidão e sofrimento dessas pessoas, né? Goya é aquele que luta, né, contra os desmandos da Inquisição, né? Ele vê o sofrimento dessas pessoas. O enterro da Sardinha, 1812, 1814, uma espécie de carnaval. Destaca então para que todos que estão com máscaras nos rostos, a alegria que precede então o tempo da Quaresma, que antecede, né, o tempo da Quaresma. 2 de maio em Madrid, 1814, foi uma revolta que aconteceu da população madrilenha contra os soldados napoleônicos. Só que no outro dia, na madrugada, quem sobrou dessa revolução foi morto no 3 de maio em Madrid, 1814. Obra-prima também de Goya. A reação dos condenados antes de serem mortos, a pilha de cadáveres, os outros que vão ser os próximos, todos aparecem assim com expressões de terror, medo, ou como esse frade aqui rezando, ou tampando o rosto diante da morte. Os que estão atirando estão todos sem rosto na pintura, né? Lá no fundo do Palácio Real. Nossa, obra impressionante. Destaque para essa figura central com roupas bem vivas, iluminados por este lampião. Autorretrato 1815, aqui nós já percebemos todo o sofrimento, né, de Goya. Ele pinta essa orelha direita maior com uma luz aqui, mostrando a importância dessa doença nesse período da sua vida, né? O artista está vestido com roupa vulgar e na obra não há detalhe algum que desvie a atenção do espectador do rosto de Goya, salvo o contraste entre a camisa branca e a jaqueta preta, ou negra, né? O escasso desenvolvimento cromático é próprio desse período no qual a paleta do artista aragonês está recheada de tons escuros. A figura surge recortada sobre um fundo marrom feito com pinceladas ágeis, violentas em todos os sentidos, que até permitem ver os vestígios das cerdas dos pincéis. Aqui, em compensação, o traço é delicado e meticuloso na cabeleira, no rosto e na camisa. Ainda que mantenha a leveza, na jaqueta, por sua vez, a pincelada se torna pastosa. Bonito demais esse quadro. Esse aqui é o que ele fez para a Duquesa de Alba, anos antes. A Última Comunhão de São José de Calazans, 1819. Esse santo quis comungar, né? Destaque para a luz sobre os personagens, o detalhe das vestimentas e das pessoas, né, assistindo a comunhão última desse santo, que está quase moribundo aqui. Uma obra terrível da pintura Saturno, 1820-1823. Saturno que devora os seus filhos, né? A obra mostra todo o terror dessa situação, ao mesmo tempo, né, uma analogia dos impérios que devoram os povos, né? Aqui na original diz que ele tinha um membro ereto, né, mas depois foi apagado aí pela Inquisição, né? Talvez seja Fernando VII devorando o seu povo. Nossa, a explicação aqui é muito interessante. Dois velhos comendo, 1820-1823, série das pinturas negras em mural. Obra também terrível, feita com dedo, com polegar, com pás, né? Então não fez só com pincel. Ele usou aqui outros materiais para pintar. Espátula, colheres, dedos. Duelo Abordoadas, 1820-1823, também no mural das pinturas negras. Estão na lama esses dois nesse duelo que levará um deles à morte. Nossa, terrível, né? O Cão, 1820-1823, também dessa série de mural. Esse cão, que parece que está numa colina, mas ao mesmo tempo, isso aqui também pode ser águas revoltas ou um mar, um rio levando o cão embora, o pânico diante da morte, né? Essa tela vazia, impressionante aqui. Talvez teria nesse lado um barranco ou uma casa. Então as cores não ajudam a resolver os enigmas, pois o setor inferior do quadro é de uma coloração arroxeada com matizes alaranjados e algumas leves pinceladas que lhe outorgam certos relevos.
Tanto as tonalidades com esses maus, como esses mal insinuados realces podem ser parte de uma colina ou de um mar agitado iluminado pelo crepúsculo. Por outro lado, para onde olha o cachorro, até onde o animal dirige sua visão, a cor alaranjada do céu torna-se mais intensa, e há especialistas que supõem que Goya pintou nessa região algum elemento, talvez a cabeça de um cavalo ou uma rocha, desenho do qual teria se arrependido posteriormente. No entanto, os exames radiográficos não descobriram uma pintura anterior. Como nas restantes pinturas negras, Goya empregou uma pincelada solta e se valeu da espátula e dos dedos para distribuir a tinta, sem precisar os contornos dos dois setores do quadro. Com esse sistema, conseguiu no céu alaranjado irregulares de cor cinza azulado, que proporcionam maior inquietude a essa enigmática composição. É um cachorro suplicante e terno. Isso aqui me chamou muita atenção. Nunca esqueci dessa pintura, desde a primeira vez que eu vi. Emoldurado por uma atmosfera extensa e inquietante, e uma zona inferior mais escura e indefinida. A linha irregular inclinada, na parte inferior, que divide a obra, foi vista como o contorno de um lodaçal ou de areias movediças que mobilizam o animal, como de uma onda contra a qual o cachorro luta, e até como uma colina que esconde o resto do seu corpo. Não sabemos, né? Gostei muito desta obra. As grandes obras de Goya, estão aí no Museu do Prado, em Madrid. Nós temos mais de 800 pinturas de Goya. Isso aqui é um apanhado apenas. É um grande pintor, dá para a gente descobrir tantas coisas dele, da vida e da obra. Volume 5, então, da coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura. Não sei se eu falei volume 4 no início, não lembro. Volume 5, Francisco de Goya. Um abraço e até mais.